Meu amigo, como diria o outro naquelas frasezinhas prontas, precisamos falar de Dorival Júnior. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Estou até pensando em tirar essa tarjinha aqui, porque essa tarjinha fica ali pedindo, né? Inscreva-se, se quiser, mas de qualquer forma está pedindo as inscrições e ainda ocupa muito lugar na tela. Mas, enfim, a arte é bonitinha, estou na dúvida. Seguinte, vamos falar de Dorival Júnior, que classificou o São Paulo de maneira muito poderosa contra o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil, e o Dorival está de volta a uma semifinal da competição. Busca o seu terceiro título e o segundo consecutivo. O Dorival já foi campeão pelo Santos, foi campeão pelo Flamengo, é o atual campeão, diga-se passagem, e está buscando o título com o São Paulo agora, título inclusive inédito para o tricolor, o que seria muito grande para o Dorival Júnior. Um treinador que tem 12 títulos na carreira, mais inclusive do que alguns treinadores que são mais falados, que são mais badalados do que ele. E a questão é, se só o campo falasse, ou se só o trabalho colocasse alguém em determinado lugar da prateleira, eu acho que o Dorival estaria em um outro patamar de avaliação das pessoas. E quando eu digo das pessoas, eu falo dos torcedores e de nós da imprensa também. Talvez falte ao Dorival um pouco de tempero de personagem. E aqui não é uma crítica a ele, eu acho que é muito mais uma crítica a nós. Porque no Brasil vale mais a forma do que o conteúdo. A gente consegue ver isso em alguns perfis de jogadores, em alguns perfis de treinadores, de dirigentes, programas esportivos onde talvez a gritaria, a polêmica, a pouca argumentação, mas muita acusação, às vezes dá mais resultado do que você, de fato, debater o jogo pelo jogo, de você tentar levar a informação e tal. E, de novo, isso aqui vale para um plano geral, tá? Não é uma crítica específica a B ou C. Mas com relação ao Dorival, e o SofaScore tem um levantamento muito legal, logo depois da classificação, mostrando o rendimento deste São Paulo. 22 jogos com o Dorival, 13 vitórias, 5 empates e somente 4 derrotas, um aproveitamento de quase 67%, o que é muito bom. 33 gols marcados, 15 gols sofridos, 38 grandes chances criadas, 22 grandes chances cedidas para o adversário, que é pouco, 59,8% de posse de bola, basicamente 60% de posse em quase todos os jogos, classificado às semifinais da Copa do Brasil, nas oitavas da Sul-Americana. O brasileiro realmente está um pouco comprometido e não acho que ali é uma chance de título do São Paulo, mas a Sul-Americana e a Copa do Brasil também. E mais do que isso, o resgate. Né? Acho que eliminar o Palmeiras do Abel, um time poderoso, com 2 vitórias, inclusive uma vitória no Allianz, é um recado muito forte. Né? Um recado de que o trabalho tem um rosto, de que o trabalho tem uma lógica e de que o trabalho tem uma recuperação, inclusive de algumas peças. Acho que o Dorival foi adaptando algumas ideias. No início, logo quando ele desembarcou no São Paulo, eu tinha dúvidas, achava que enquanto perfil de elenco, ele poderia ter ali muita dificuldade e poderia repetir um erro, na minha avaliação, que ele cometeu em outros momentos da carreira, ao servir de bombeiro e tentar salvar equipes que tinham uma perspectiva ruim na temporada e que talvez não pudessem entregar o jogo mais dinâmico, né, mais fluido, mais livre que o Dorival gosta de jogar, e um jogo ofensivo. Talvez, eu tinha dúvidas se o São Paulo poderia dar isso a ele. Mas ele tirou isso do São Paulo. Ele está entregando um São Paulo mais produtivo, um São Paulo mais competitivo, um São Paulo um pouco mais estético. E que o torcedor vai tendo vontade de ver jogar de novo. E entra um ponto também do Dorival nessa história, que é muito interessante ouvir uma entrevista do Calleri esses dias, salvo engano a ESPN, em que ele fala que assim, o Dorival acreditava mais do que os jogadores no início. De que, eu vim para cá, não foi só para resgate, eu acho que esse time pode ganhar. E os jogadores tinham dúvida ali. Então, mais do que um bom trabalho, você tem um trabalho motivacional ali, não só no campo, mas fora dele. E tudo isso casado, a parte tática com a parte anímica, com a parte física, porque o São Paulo tem recuperado alguns atletas, está entregando mais um ótimo trabalho na carreira do Dorival. Tem um número que também é impressionante, também um resgate do próprio SofaScore. Nos últimos 15 jogos de mata-mata que o Dorival disputou, e aí está contando também o Flamengo,
O Dorival ganhou todos esses jogos, todos. Ele tem 100% de aproveitamento dos últimos 15 jogos de mata-mata, muitos deles decisivos e tensos, como foram as eliminatórias contra o Palmeiras. Está incluso aí decisão de Copa do Brasil, está incluso aí decisão de Libertadores, que o Dorival ganhou. Isso só aumenta o tamanho da dúvida do porquê a diretoria do Flamengo decidiu demitir o Dorival e entendeu que o trabalho não tinha mais para onde evoluir. Ele está tirando muito desse São Paulo. E aí fica a questão, até escrevi no Twitter isso também, levei lá para o nosso glorioso Threads, que é a nova rede social que temos aí, uma cópia do Twitter, talvez menos tóxico por enquanto, de que o Dorival é um cara muito bom e muito do bem. E talvez falte a ele, e repito, isso não é uma crítica ao Dorival, é uma avaliação que eu acho que atinge muito mais a nós, talvez frasezinhas de efeito, stand-up nas coletivas, se comportar como um personagem, um pouco mais de polêmica, talvez ser um cara menos flexível, né, um pouco mais marrento, porque no Brasil a gente valoriza muito esse tipo de figura, né, a figura que repercute na entrevista, que dá uma resposta atravessada, que tem questões na sua vida de que acabam levando e gerando manchetes. Então você vai estar sempre no imaginário das pessoas. É um personagem que está sempre no falar das pessoas. E isso não vale só para o Dorival. O Rivaldo, por exemplo, é um cara que jogou eu não estou comparando enquanto jogador proporcionalmente ao Dorival como treinador. O Rivaldo foi gigantesco. Enquanto Copa do Mundo, ele foi o cara com as melhores atuações em Copas na seleção brasileira, pós-Pelé com a camisa 10, inclusive jogando em Copas, mais que o Zico, mais que o Neymar, mais do que o Ronaldinho Gaúcho, mais do que vários aí. E esse cara tem menos reconhecimento do que poderia. A culpa é de quem? É nossa? É dele? É de todo mundo? O Rivaldo era um cara de poucas entrevistas, poucas palavras, um personagem talvez ali sem sal. Talvez no imaginário das pessoas, se você conversar com um torcedor brasileiro, ele fatalmente vai lembrar mais do Adriano do que do Rivaldo. Mas em termos de bola jogada e de carreira, não há comparação, né? O Rivaldo jogou muito mais e por muito mais tempo, e foi muito mais relevante do que o Adriano. Mas o Adriano tem questões enquanto personagem que ficam na memória das pessoas, que tem uma biografia mais interessante, uma biografia mais dramática, talvez um roteiro de documentário bem mais rico. E isso influi na hora da avaliação, talvez, das pessoas. O Dorival poderia ter tido muito mais chances na carreira e poderia ser muito mais falado se fosse um personagem mais profundo. E eu vou reforçar que isso não é uma crítica ao Dorival, cada um tem a sua forma. Eu acho que, de novo, isso atinge muito mais a nós e causa uma reflexão muito mais em quem consome, reproduz, replica essas coisas do que necessariamente o cara. O cara tem o direito, o jeito dele ser e é ok. O que para mim importa é o trabalho no campo. O Dorival, na minha avaliação, fora essa questão do personagem, que eu não tenho nem dúvida que se ele fosse uma figura mais peculiar, ele teria outro lugar na cabeça das pessoas e no imaginário do torcedor. A questão do campo, pós 2010, 11, e aí eu estou falando do momento, talvez, ou do melhor momento ali do Dorival, em que ele produz um Santos muito bom. Depois dali, eu acho que ele faz algumas escolhas questionáveis na carreira. Escolhas em que talvez ele vá para elencos e times que não tinham peças ou que não tinha jeito de jogar que casasse com o que ele pensa de futebol. Então ele ficou muito tempo, talvez, tentando salvar times, né? E aí, obviamente, às vezes não conseguindo tirar dos times o que ele entende de melhor, e os resultados também não foram muito bons, e aí não foram trabalhos muito longos, tudo muito oscilante, e talvez o Dorival tenha ficado longe dos holofotes. Mas, no geral, se a gente for olhar até antes do Santos, ele faz um trabalho muito interessante no São Caetano, ele chega a fazer um trabalho muito interessante no Vasco, né, e depois ele tem questões ali. Mas as passagens pelo Flamengo, em via de regra, foram muito boas. E no final das contas ele acabou sacaneado ou injustiçado pelas diretorias da época, e foram diretorias diferentes que fizeram ou que tiveram atitudes parecidas. E aí, depois daquelas polêmicas, por exemplo, você primeiro nem vê o Dorival falando sobre. E quando fala, ele fala com um respeito em que ele não alimenta aquela polêmica. Ele não tem nenhum rancor ao falar daquilo. Na saída do Flamengo, ele recente, inclusive, já falou que até voltaria para o Flamengo, dependendo das circunstâncias e tal. Então, assim, diferentemente de outros treinadores que provavelmente aproveitaria esse palco para rasgar situações, para terceirizar a culpa, para jogar holofote para outras pessoas, o Dorival, ele não alimenta, ele não replica, ele não reproduz, ele não rebate. E talvez tudo isso vá deixando esse perfil low profile aí,
esse cara discreto, longe do lugar que ele merecia estar. Talvez, eventualmente, aí ganhando um título inédito de Copa do Brasil pelo São Paulo, as pessoas passem a olhar e reconheçam um pouco mais o Dorival, porque, de novo, o trabalho no campo dele no São Paulo é muito bom, e esses números do SofaScore deixam isso muito claro, né? É um trabalho consistente, competitivo, bom, seguro, e as eliminatórias contra o Palmeiras, assim, o São Paulo jogou melhor os 2 jogos em basicamente todos os tempos, né? Acho que no começo do jogo do Allianz, o São Paulo sofreu um pouco, mas soube sair da pressão, soube anular o que o time do Palmeiras tem de melhor, soube explorar as poucas fragilidades que tem o time do Abel Ferreira, e o Dorival consegue uma classificação assim muito simbólica, muito grande em cima do Palmeiras. Então, eu acho que a gente precisaria, de fato, conversar melhor sobre o Dorival e botar a mão na consciência, às vezes, do que a gente quer enquanto produção de figuras dentro do nosso futebol. É claro que o jogo, o esporte, ele não é só o campo e bola. É tudo. A gente não consegue controlar o impacto que determinados personagens e identificações que esses personagens causam na vida das pessoas. Mas a gente, às vezes, supervaloriza demais essas figuras, assim, aí fala do tal futebol raiz, do malandro, do boleirão, disso, daquilo, e esquece do talento, do trabalho, do valor, do desempenho, da qualidade, e fica, muitas vezes, alimentando esse grande teatro e esse seriado que a gente assiste semanalmente no futebol brasileiro. Então, assim, enorme respeito pelo trabalho de Dorival Júnior, assim, cara, de fato, brabo, muito brabo. Lembrando que o trabalho dele no ano passado, antes de ir para o Flamengo no Ceará, já era excepcional, né? Era muito bom. Ele vai para o Flamengo, segue um trabalho excelente e emenda agora um trabalho muito bom no São Paulo. A gente está falando aí de mais de um ano já do Dorival num nível bastante alto, diga-se de passagem.